A doutora Tânia Bacelar de Araújo possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade Fracinete do Recife e em Ciências Econômicas pela Universidade Católica de Pernambuco. É mestre e doutora em Economia Pública pela Université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Exerceu vários cargos públicos e atualmente é professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos, portanto, ouvir agora, como a conferencista magna desta conferência, a doutora Tânia Bacelar. A projeção é o microfone sem fio, é melhor sem fio o microfone. Bom, eu quero dar meu boa noite a todos e a todas. Agradecer o convite para estar com vocês nessa noite, nesse momento de abertura. Dizer que o meu papel aqui é tratar um pouco um panorama do que tem sido a trajetória recente do desenvolvimento da nossa região, com um foco mais forte na economia, né? Não chamaram um economista de graça. E a gente sabe que o jeito de funcionar da economia é um dos determinantes importantes na vida social e, portanto, na vida de cada uma das pessoas. Então, eu vou tratar essa questão tentando criar para vocês esse pano de fundo, a partir do qual os debates mais específicos vão se dar a partir de amanhã. Então, é com muita alegria que eu compartilho de vocês desse desafio e dividi a minha fala em dois momentos. Um momento que eu chamei aí de desenvolvimento recente, onde eu vou, primeiro, mostrar um pouco traços importantes do contexto brasileiro do início do século XXI e como é que o Nordeste se inseriu nesse contexto, né? E, num segundo momento, eu vou destacar algumas tendências que eu considero que são importantes no desenvolvimento da região. Portanto, nesse primeiro momento, eu vou estar olhando para o passado recente. Num segundo momento, eu vou olhar para frente, vou olhar para o futuro e vou tentar, primeiro, voltar ao ambiente nacional e identificar alguns desdobramentos da trajetória em curso do desenvolvimento brasileiro e vou terminar voltando ao Nordeste, tentando identificar alguns desafios mais especiais dessa região, olhando para frente. Então, esse é o meu roteiro. Então, do ponto de vista do Brasil, o que marca esse começo de século XXI é o padrão de crescimento recente. Acho que essa é a primeira marca importante que um economista chamado Ricardo Belchowski trabalhou na CEPAL muitos anos e ele tentou mostrar nesse gráfico o que é que aconteceu de relevante com o desenvolvimento brasileiro no período mais recente. E dos destaques que ele mostra aí é que nós conseguimos,
afinal, combinar com inteligência políticas sociais e políticas econômicas. Se tem alguma coisa interessante que a gente fez, foi isso aí. Aliás, eu acho que uma das marcas importantes da redemocratização brasileira foi a capacidade que a sociedade brasileira demonstrou de construir boas políticas sociais. Se a gente não conseguiu avançar em tudo, avançamos na construção de boas políticas sociais. E o padrão de crescimento econômico foi influenciado por isso, né? Ao invés de a gente dizer o que se dizia em alguns momentos do debate nacional, que bastava a economia crescer, que o social seria resolvido, e a gente sabe que isso não é verdade, a gente, dessa vez, fez diferente. A gente apostou firme nas políticas sociais e combinou políticas sociais com políticas econômicas, né? Tanto que ele começa mostrando que a dinâmica da economia foi puxada pela elevação do nível de renda pessoal. Essa foi a variável estratégica. Eu chamo de política social na veia. Política social na veia para aumentar a renda das famílias. Duas políticas foram importantes. Primeiro, inegavelmente, o Bolsa Família, pela dimensão da cobertura do programa, não é nem pelo valor do programa. O programa representa 0,5% do PIB. Então, do ponto de vista de dimensão financeira, não é um destaque. Mas o destaque dele é a dimensão da cobertura social que ele promoveu. Por exemplo, aqui em Pernambuco, 42% das famílias têm um manto protetor desse programa. Então, não é uma coisa irrelevante, é uma cobertura bastante ampla, né? E a segunda grande política foi, sem dúvida, a elevação do salário mínimo, que era um grande desafio para o Brasil. Eu sou de uma geração de economistas que, quando a gente assessorava o movimento sindical, lá pelos anos 80, 90, a bandeira do movimento sindical era salário mínimo de $100. Os mais velhinhos devem se lembrar disso. E cada vez que essa bandeira era erguida, parecia que o mundo ia se acabar, né? A Previdência ia falir, todos os pequenos e médios municípios brasileiros iam sumir do mapa. Tá certo? Nós já passamos de $300 há muito tempo e nada disso aconteceu, bem ao contrário, a situação da população melhorou, né? Do ponto de vista da dinâmica econômica, a elevação da renda estimula o consumo. E aí foi onde a gente associou a política de elevação de renda com o crédito, que é uma política econômica. E eu gosto de brincar dizendo que crédito do jeito que brasileiro gosta. Porque a gente fez isso num país que tinha uma das mais altas taxas de juros do mundo. Então, como é que deu certo combinar a elevação de renda com juro tão alto, né? É porque brasileiro não faz conta de taxa de juros, infelizmente. Faz conta do tamanho da prestação, né? Então, você oferece muito crédito e dilui o crédito no tempo. Então, quando dilui no tempo, cabe na renda, tá certo? E foi isso que dinamizou a economia. E foi muito interessante, como o Ricardo destaca aí no gráfico, que quando isso estimulou o consumo, o Brasil se surpreendeu, porque o consumo se dirigiu para os bens modernos da base produtiva que a gente tinha montado no século XX. A gente tinha resolvido ser um país industrial no século XX e tínhamos conseguido estruturar dentro da economia do país setores industriais modernos. Os conservadores sempre diziam, não bota dinheiro na mão desse povo que eles vão beber cachaça. Até foram, né? O setor de bebidas vai muito bem, obrigado, mas, mais do que cachaça, eles dinamizaram esses segmentos.
O pessoal foi comprar DVD, foi comprar TV de plasma, foi comprar moto, foi comprar máquina de lavar, né? Que as mulheres não são burras. Foi comprar bens industriais que moveram um tecido produtivo moderno que a gente tinha implantado no século XX. Por isso que isso mexeu com a dinâmica da economia, puxando a taxa de crescimento. E já num segundo momento, o consumo puxou o investimento. Porque aí o setor privado viu que a máquina estava andando e foi para cima do investimento. Antes da crise de 2008, 2009, quando a gente olhava as estatísticas, a taxa de investimento já crescia na frente da taxa de crescimento do consumo. Estava a capacidade de dinamização que esse arranjo conseguiu definir, não é? Aí veio a crise de 2008, 2009, com seus desdobramentos, e a gente está agora tentando rodar o modelo num contexto de maior dificuldade. Mas o que eu quero ressaltar é que esse tipo de crescimento, ele deu nesse resultado que um estudo do IPEA destaca, e que eu considero uma das marcas do ambiente econômico brasileiro da primeira década do século XXI. Essa curvinha lilás é o crescimento da renda, e azul é o crescimento da concentração da renda. Então, qual era a cara do Brasil? A cara do Brasil do século XX. Quanto mais a renda crescia, mais ela concentrava. Qual foi a mudança? A mudança é que agora a gente conseguiu experimentar um momento em que a renda continuou crescendo, mas a concentração da renda caiu. Então, o azul cai e o lilás continua subindo. Portanto, esse é um padrão diferente do padrão que sempre ocorreu no Brasil. Se eu fizesse esse gráfico no século XX, parava ali onde a curva azul seguia sempre na frente da curva lilás. Então, é uma mudança importante que nós experimentamos, não é? Com uma característica importante para o nosso tema do Nordeste. É que a renda cresceu mais aonde ela era mais baixa. E como a renda no Nordeste era mais baixa, foi aí que ela cresceu mais. Eu vou voltar, que ele não quer que eu mostre, mas eu vou mostrar. Tá certo? Esse mapa de cá, que está mais clarinho ali, mostra nível de renda. Tá certo? Então, veja, o mais clarinho são níveis de renda mais baixos. E o mais escuro são níveis de renda mais alto. Quando a gente olha aqui, taxa de crescimento da renda, onde é que cresceu? Cresceu onde a renda era mais baixa. E onde é que cresceu menos? São Paulo, onde a renda era mais alta. Este é um Brasil diferente do Brasil do século XX. Certo? Essa é uma experiência diferente que a gente experimentou. Com isso, o que é que aconteceu? O Norte e o Nordeste lideraram o crescimento do rendimento domiciliar. Tá certo? Em vez de ser São Paulo ou o Sudeste, quem liderou o crescimento da renda foi Norte e Nordeste. Aí estão os dados do Nordeste do censo. O Nordeste tinha uma renda média domiciliar de 790, passou para quase 1.400, com um crescimento de 5,6. E o crescimento médio do Brasil era 4,5. E quem cresceu menos foi o Sudeste, que cresceu 3,9. Então, é um país diferente do país lá do século XX, que se eu fizer essa tabela, ela dá invertida. Quem puxa o crescimento é o Sudeste, e Norte e Nordeste tem um crescimento mais baixo, né? Eu botei um quadradinho vermelho aí para não esquecermos que, embora tenhamos experimentado um crescimento bem mais rápido, a renda média no Nordeste ainda é um pouquinho mais de metade da renda média do Sudeste, tá certo? Então, teve um crescimento importante, mas em nível de renda, aí está num patamar de 1.400, o do Sudeste está quase de 2.500. Então, não dá para esquecer que
tem um hiato entre o nível de renda entre as regiões, tá certo? E aí, como eu falei, a renda mais dinâmica puxou o consumo e a gente acompanha o Brasil no crescimento da tal classe C, né? A classe A e B cresce menos, a classe C cresce mais em todas as regiões, inclusive aqui. E o consumo cresce mais no Nordeste. Essa linhazinha verde aí é o crescimento das vendas no comércio varejista de 2005 a 2012. Acima da média brasileira. O vermelho é a média brasileira e o consumo no Nordeste crescendo acima da média brasileira. Então, essa é a primeira marca importante. Esse outro jeito de crescer foi favorável às regiões mais pobres do Brasil, principalmente ao Nordeste. Que tendências foram importantes que mereceriam destaque adicional? Primeiro, é que não teve só crescimento de consumo, teve também aumento do investimento. Eu falei que, num segundo momento, a dinâmica do mercado puxou o investimento. E a gente assistiu isso no Nordeste com muita clareza, né? Então, quando o consumo disparou, grandes grupos, por exemplo, começaram a querer investir no Nordeste. Vou dar pequenos exemplos. Pernambuco trouxe a Sadia Perdigão, tá certo? Veio para junto de onde estava o consumo dinâmico. A Balduco abriu umas fábricas na Bahia e por aí vai. Eu posso dar dezenas de exemplos de empresas que buscaram estar presentes no mercado do Nordeste e as empresas daqui também se sentiram estimuladas, não é? É muito interessante, por exemplo, a gente comparar o impacto do Bolsa Família no Nordeste e no Sudeste. A primeira região que mais recebe Bolsa Família é o Nordeste. 55% do Bolsa Família vem para cá. E o Nordeste rural tem um peso muito grande. A segunda região que mais recebe Bolsa Família é o Sudeste, que é a região mais rica do Brasil. Porque o Brasil tem um segundo endereço importante da pobreza, que é a periferia das grandes cidades. E como o Sudeste tem as maiores cidades do Brasil, ele puxa 25% do Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, quando chega no Sudeste, só tem um impacto. É dar cobertura social àquela população mais pobre. Porque ali tem uma estrutura econômica tão pesada, né, que aquele adicional de renda nem arranha. Certo? No Nordeste, não. As estruturas econômicas são muito mais débeis, muito mais frágeis. Então, aquele adicional de renda, quando chega no município pequeno, no município médio, todo mês, sistematicamente, né, aquilo começou a mexer não só com a vida das pessoas, começou a mexer com a economia local. E aí começa a sentir o efeito, a bodega da esquina, a feira, a farmácia, a padaria, tudo começa a ser estimulado por aquela renda. Quer dizer, aqui teve um efeito social e teve um efeito econômico, que não teve lá na região mais rica do Brasil. Então, uma outra tendência importante é que a gente trouxe bastante investimento. Eu tenho 2 dados aí, vou deixar essa apresentação para vocês, mas o do lado de lá é de investimento produtivo. Por uma pesquisa que existe no MIDIC, o Nordeste teria atraído 27,5% do investimento previsto nesse período 2007-2010. O Nordeste pesa 13% da economia nacional. Então, pesa 13% e trouxe 27% do investimento produtivo. E no investimento mais de infraestrutura, que é o que está no PAC, a gente trouxe quase 20% e nós somos 13% da produção nacional. Então, essas 2 tabelas são para mostrar que teve uma capacidade de trazer investimento. Posso tomar essa aguinha que está aqui? Posso. E uma coisa interessante é que, no caso do investimento produtivo, por essa mesma fonte do MIDIC, 73% do investimento que veio para o setor industrial, que é uma coisa importante, porque o Nordeste
busca muito reforçar a presença da indústria na sua vida econômica. Porque foi quando o Brasil deu o salto para a industrialização que a gente perdeu o trem. Certo? E desde que a gente perdeu o trem, a gente não consegue recuperar uma presença forte no total da indústria brasileira. Então, o fato de ter trazido investimentos para a indústria foi uma tendência importante, né? E trouxe muitas atividades que a região não tinha, não conhecia. Não só trouxe bastante, como trouxe para setores que não eram da tradição industrial do Nordeste, tipo siderurgia, indústria naval, refinaria, petroquímica, montadora, indústria de fármacos, tá certo? Papel e celulose. Então, todos esses são setores que, se a gente fizer uma pesquisa lá no final dos anos 80, 90, não tinham força, não tinham praticamente presença no tecido industrial da região. Por isso que eu estou destacando. Tá? Nesse período, a construção civil teve um dinamismo importante. Então, não foi só a indústria de transformação, a gente ainda está vivendo isso. Como a gente trouxe muito investimento, para fazer investimento, você puxa a construção civil. E a construção civil teve um papel importante, e ela é importante porque ela cria muito emprego, tá certo? Então, ela ajudou muito a criar emprego, tanto que ela lidera praticamente a taxa de crescimento dos empregos formais, e a construção civil pula aí de 4,8 para 7,1 seu peso no total do emprego formal da região. Tá? Outra tendência importante que eu queria destacar foi o aumento do investimento em educação, principalmente educação média e superior, que a gente fez nesse período. E que, no caso do Nordeste, isso é muito importante, porque a gente tem indicadores educacionais que são bem abaixo dos patamares médios do país, que já não são bons. Já temos patamares médios não muito bons e os nossos são piores. Esse mapa aí é o mapa das escolas técnicas IFET e o verdinho é o novo. Então, o verdinho está mostrando em quantidade como foi importante, mas está mostrando também que a localização foi muito importante, porque a gente nota nitidamente uma tendência de mais verde na porção interior, do país inteiro e do Nordeste em particular. Tá? E esse é o mapa do REUNE, é o mapa das universidades federais, né? Que eu também acho que é um mapa que a gente não pode deixar de mostrar. Não só porque a gente pula de 43 camping para 230, tudo bem, quantitativamente foi um avanço, mas mais do que a quantidade, o mapa é importante. Porque o mapa está mostrando que a gente levou para onde não tinha, tá certo? A gente interiorizou a oferta do ensino superior. Para não falar do estado dos outros, eu vou falar do meu. Pernambuco tinha 2 universidades federais, todas 2 no Recife. A Universidade Federal Rural de Pernambuco era aqui. Aí o cara saía de Petrolina para estudar veterinária na beira da praia, tá certo? E não voltava, claro, tá certo? Então, a gente levar a Univasf com 5 camping para Petrolina é uma tendência muito importante. Aquilo vai dar fruto a curto e médio prazo, né? Botar a Universidade Federal para Caruaru, empurrar a rural para Garanhuns, a gente já percebe nessas médias cidades como foi importante a presença dessas estruturas de ensino naqueles lugares, né? Então, isso vai ter um impacto muito importante, já tem gente estudando esse impacto, tá certo? Com isso, veja, a gente ampliou a presença de jovens no ensino superior, também num ritmo acima da média nacional. Esse dado aí mostra que a população de 18 a 24 anos, que é que deve estar no ensino superior, a gente tinha em 2000 e 2010, o Brasil passou de 11,5 para 22,8. Dobrou. O que é muito pouco ainda, gente.
A Argentina e o Chile, há décadas, têm 33%. Tem 1/3 dos seus jovens na universidade. E são países com muito menor potencial do que o Brasil. Agora que a gente está chegando em 22, né? Mas vejam como a trajetória do Nordeste foi interessante. A gente tinha 6%, pulou para 15%. Então, teve um crescimento muito mais forte do que a média nacional. A média nacional praticamente dobra e a da gente passa de 6% para 15%, né? Se aproximando mais da média nacional. Então, acho que essa é uma tendência importante. E internalizou também a oferta do ensino de saúde, né? Se a gente botar esse mapa para o ensino de saúde, vai ter também uma internalização interessante, né? Outro dia eu fui fazer uma palestra em Crato Juazeiro e tomei um susto, né? Parecia outra cidade, e um dos determinantes importantes era a presença de 2 faculdades de medicina naquela... Aquilo ali é uma cidade só, tá certo? Então, é uma privada e uma pública, com 2 hospitais novos ali. Então, não é uma coisa que passe sem deixar impacto relevante, né? Então, acho que isso foi uma mudança interessante. No analfabetismo, também a gente melhorou, né? Embora ainda é vergonhosa, o Brasil ainda tem 9% de analfabeto, o Nordeste tem 17,5%, mais ou menos, na média, mas vejam a taxa de analfabetismo do Nordeste rural, que eu puxei aqui de vermelho, tá certo? Quando a gente bota a taxa para o Nordeste rural em 2010, é de 30%. 30% no século XXI. Não tem quem aguente. Tá certo? É uma barreira que a gente não consegue ultrapassar, né? Então, claro que a gente pode dizer, não, mas era 39. Era 39, passou para 30. Né? A vergonha continua. Não tem desculpa. Tá? Outra tendência foi a queda da pobreza, que já se falou aqui, aconteceu no Brasil todo, mas esse gráfico mostra que ela foi muito mais intensa aonde tem mais pobres. Né? Porque o Nordeste tem 28% da população brasileira, então tem um peso na pobreza mais forte. A linha azul é o Nordeste. A gente vê nitidamente como a linha azul declina com mais rapidez e como o hiato entre o Nordeste e o Sul, ele diminui, né? Esse era o hiato, o tamanho do hiato era esse aqui, ó. E o tamanho do hiato agora é esse aqui. Então, você aproxima os padrões de pobreza entre as regiões, tá? A mortalidade infantil, eu peguei esse dado para a saúde, porque vocês sabem todos os dados, mas eu peguei um que eu acho que é muito importante, que é a queda da mortalidade infantil, que o Nordeste tinha, em 2000, 26,5%. Era a região no país que tinha mais alta mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, ela cai para 15,6%. Então, é uma queda relevante de um lado, e veja que 15,6% está bem próximo dos 14% que é a média nacional. É quase como se a gente tivesse tendo uma grande média nacional, o Nordeste acompanhando a média nacional. O que em outros indicadores de saúde, em outros indicadores sociais, não tem essa marca. Tá certo? Na grande maioria, a gente continua bastante longe da média nacional, né? Isso aí é SUS na veia, né? SUS na veia, não tem outra explicação. O Nordeste rural teve um crescimento da renda domiciliar acima da média nacional. É muito interessante, né? Eu disse que o Nordeste, em geral, teve um crescimento da renda, mas o Nordeste rural também teve um crescimento da renda grande, né? Do ponto de vista da economia, eu diria que a grande mudança, a economia não só cresceu, mas ela se diversificou. A gente hoje tem uma estrutura produtiva mais diversificada no Nordeste,
com duas tendências que eu queria destacar, que são aquelas duas primeiras, que é o desmonte do tripé do semiárido, que é uma tendência que vem do século passado e que se consolidou, tá certo? O tripé do semiárido era pecuária, algodão e produção de alimentos, né? E, na verdade, era uma estrutura muito perversa. Porque quando a gente estudava a seca, o grande problema do drama social da seca era ser filho dessa estrutura, né? Porque era uma estrutura onde a grande maioria da população não tinha acesso à terra, não tinha terra, a terra era dos grandes latifundiários, e ainda é, tá certo? E o acesso à terra era por meio de meação, tá certo? O proprietário da terra permitia que quem não tinha terra plantasse algodão, milho e feijão dentro da sua terra. O milho e feijão se destinavam mais a consumo, autoconsumo, e o único produto que dava renda monetária à grande maioria da população era o algodão, porque a pecuária era do dono da terra, não era dividida. O algodão era dividido, tá certo? E como se fazia a conta na pior hora, fazia a conta quando estava colhendo, portanto, todo mundo estava colhendo, a oferta estava grande, o preço estava lá embaixo. Aí o dono da terra chamava e fazia a conta naquela hora. A renda que era apropriada era desse tamanho. Com o fim do algodão, essa renda acabou. E a gente viveu agora uma grande seca sem drama social. Tá certo? O drama dessa seca foi falta d'água e mortandade do rebanho. Morreu bicho, mas não morreu gente. Tá certo? Por quê? Porque o Constituinte, lá em 88, estendeu a Previdência ao meio rural. Então, na hora que o algodão estava acabando, chegou a Previdência rural, né? E o Bolsa Família chegou na década inicial do século XXI. Então, você tinha duas fontes de renda segurando a população, tá certo? Então, a gente teve uma seca feroz e não vimos as cenas que a gente via tradicionalmente. Que era a gente morrendo de fome nas mesas de estrada, assaltando supermercado. Nós não assistimos isso dessa vez. Então, essa é uma mudança importante. Agora, ela requer para o futuro um desafio grande que eu vou voltar a ele. E a segunda mudança é a redução do peso relativo do complexo sucroalcooleiro, que está perdendo importância na economia da região e está perdendo importância no setor sucroalcooleiro do país. Então, vejo que os dois grandes pilares antigos da estrutura econômica do Nordeste estão perdendo força. E novas estruturas é que estão se estruturando. Então, essa é uma mudança importante. Estamos diante de um momento em que são essas novas estruturas, novo perfil industrial, vigor da construção civil, a indústria de alimento bastante ativa. Então, é isso que explica o dinamismo do Nordeste, tá? Mas as desigualdades ainda são grandes, qualquer indicador social que a gente tome, exceto a taxa de mortalidade infantil, o Nordeste sempre aparece em situação bem desfavorável quando comparado à média nacional. Eu botei alguns aí, a renda média domiciliar é 64%, o rendimento rural é 31%, a pobreza absoluta é o dobro, a taxa de analfabetismo é o dobro, e por aí vai, tá certo? Então, ainda tem, a economia foi bem, mas o quadro social é grave, não podemos nos deslumbrar com esse benefício recente que aconteceu. E do ponto de vista intrarregional também. Então, esse dinamismo foi muito maior nas grandes cidades, nas médias cidades, mais forte na Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão, muito mais tímido no Rio Grande do Norte, por exemplo, tá certo? Então, não é uma coisa que seja no Nordeste todo, é preciso botar a lupa e ver que tem diferenças intrarregionais importantes. Olhando para o futuro, primeiro, desdobramentos da trajetória em curso. Onde é que nós estamos hoje?
Nós estamos hoje no desdobramento da crise mundial. Então, a gente pegou aquele trem e, quando o trem estava em marcha, veio a crise mundial. Então, a gente está numa fase pós-crise 2008, 2009, com os desdobramentos da crise na Europa, né? E isso tem criado dificuldades para a gente manter o ritmo de crescimento, agregando alguns problemas adicionais, por exemplo, inflação. Né? Então, a gente tem uma tensão inflacionária importante, associada, sobretudo, ao movimento de desvalorização da nossa moeda e a preço de alimento. Né? A gente viu o debate sobre inflação no primeiro semestre desse ano, e um grande vilão era preço de alimento, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, porque vários países muito populosos no mundo estão crescendo a renda e a oferta de alimento não acompanha. Quando isso acontece, o preço resolve. Certo? Então, tem uma tensão no mercado mundial de alimentos puxando o preço para cima, e isso também chega no Brasil. Não é o escândalo que a grande mídia faz. Certo? Embora vivemos esse clima de tensão, mas quando a gente olha aqui o laranjinha é o tal centro da meta, e as barrinhas é a taxa de inflação por ano. Então, você vê que no período pós-crise, 2008, a gente está sempre acima do centro da meta, mas não passa do topo da meta. Tá? E já passamos do topo da meta em vários outros momentos da vida recente do Brasil. Então, não é o escândalo que a grande mídia faz, né? E faz isso para aumentar a taxa de juros, que ninguém é criança, tá certo? No dia que faz o escândalo, no outro dia cobra aumento da taxa de juros, tá certo? São os mesmos comentaristas, os mesmos agentes, né? Então, esse é um problema. E o segundo problema é que, na verdade, eu acho que o governo Dilma ajudou um tiquinho a crise. Vou ousar dizer isso. O começo do governo Dilma, ela puxou o freio de mão, tá certo? Aí a crise se aprofundou e as duas coisas estão criando esse cenário que a gente vive hoje, não é? Tanto que vejam, esse vermelhinho aí é a taxa de investimento. Como eu disse a vocês, a taxa de investimento já corria acima da taxa de consumo, o azul é consumo, e ela tem uma queda importante, tá certo? Agora a gente está retomando via investimento. Então, nessa fase mais recente, 2013, a gente está retomando via investimento, que é o que eu estou chamando de desdobramento, tá? Porque eu acho que a gente está entrando numa fase onde aquele empuxe dado pelo consumo naquele momento anterior, ele alcançou um certo patamar e não tem mais a força que teve lá na primeira década. É importante que ele continue, porque ainda tem potencial, mas não vai ter mais aquela força que teve. Então, a gente está apostando numa outra variável, que é a variável investimento. A sociedade está apostando nisso e o governo também está apostando nisso, tá certo? E o Banco Central, ele deu uma contribuição muito importante para valorizar investimento, quando teve a ousadia de baixar a taxa de juros de 12,5% para 7,5%. Porque o juro é um preço muito importante da economia, tá certo? Então, se eu estou ganhando na caderneta, até na caderneta de poupança com juro alto, você se dá bem, tá certo? Então, a taxa de juros é um farol de rentabilidade na economia. Quando você puxa ela para cima, ela estimula quem quer aplicar, tá certo? E desestimula quem quer produzir. Então, o Banco Central jogou na direção contrária. Vou estimular quem quer produzir. Aí arrastou a taxa de juros para baixo, né? A tensão inflacionária e o câmbio estão puxando de novo, e a força dos poderosos está puxando de novo a taxa de juros para mais em cima. Mas, mesmo assim, ela está num patamar bem abaixo do que já esteve, né? Agora, a opção estratégica mesmo chama-se investimento. E aí, o que eu acho que o governo Dilma está fazendo é assim, eu digo que é fazer do limão uma limonada. O Brasil deixou de investir em infraestrutura econômica desde a crise dos anos 80. A gente não tinha recurso para investir,
e a taxa de investimento em infraestrutura caiu muito. E a infraestrutura do país é muito ruim. E para retomar o crescimento, não dá para retomar o crescimento sem infraestrutura, porque ela é um dos determinantes da nossa competitividade. Tá certo? Então, tem uma aposta firme em investir em infraestrutura, que é fazer do que é uma dificuldade uma frente de expansão econômica. Não é isso que eu digo, fazer do limão uma limonada. Qual é o problema? O problema é que quem no século XX fez infraestrutura econômica no Brasil foi o Estado brasileiro. Ele não fez saúde, não fez educação, mas fez porto, aeroporto, rodovia, ferrovia. Toda a infraestrutura básica do Brasil era o setor público quem fazia. Quando estava ruim, o setor público estatizava e melhorava. Foi assim que a gente fez, por exemplo, com as telecomunicações. Ela era privada, um pedaço multinacional, os militares compraram, investiram e botaram num patamar lá em cima. Depois Fernando Henrique veio e privatizou, mas já estava num nível de qualidade bastante razoável. Tá certo? Não dá para fazer mais isso. A crise financeira do Estado ainda não libera recurso para a gente apostar em investimento público para infraestrutura. Aí o que é que uma presidente do PT está fazendo? Concessão. Tá certo? Não deve ser fácil o lugar dela. Eu não queria estar lá. Tá certo? Para tomar essa decisão dura, dizer, ó, o Brasil precisa, tá certo? O governo não pode bancar, vamos entregar ao setor privado, tá certo? Vamos entregar porto, aeroporto. Ao mesmo tempo, ela disse, nesse mesmo momento, uma frase que eu acho muito importante. Se fosse por ela, 100% do pré-sal ia para a educação. Tá certo? Não foi porque o Congresso não quis. Tá certo? Mas a proposta dela era 100% do pré-sal na educação. Eu acho que ela está rediscutindo o papel do Estado. Tá certo? Ela está se perguntando para onde é que não pode deixar de ter Estado? Educação. Agora, porto, aeroporto, pode deixar de ter Estado? Pode. Então, vai para concessão. Tá certo? Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo. Não é? Então, é nesse momento que a gente está. Nordeste, diante disso. Primeiro, eu acho que o grande desafio do Nordeste é não deixar que aquela trajetória por onde eu comecei perca força. Porque os conservadores engoliram ela no seco. Tá certo? Quando puder, vira o jogo. Não se enganem. Quando puder, vira o jogo. Tá certo? Hoje a gente já vê por aí, por exemplo, diagnósticos dizendo que o grande problema da competitividade da economia brasileira é que o salário cresceu na frente da produtividade. Aí isso já me acende a luz amarela, né? Se é o salário, daqui a pouco vão querer segurar salário. Né? Em vez de aumentar na produtividade, fazer inovação, comprar máquina nova, é segurar salário. Tá certo? Esse debate já está na praça. Pode prestar atenção que ele já está na praça. Eu não estou inventando. Então, eu acho que esse é um grande desafio da sociedade brasileira. Foi uma conquista da sociedade brasileira, aquele gráfico do IPEA que eu mostrei. Então, a gente não pode deixar que isso perca consistência, né? Porque ainda tem espaço para a gente avançar ali, tá certo? E antigas máquinas de gerar desigualdade não foram desmontadas. Na verdade, a gente mexeu numa variável, renda. Veja que eu falei aquilo tudinho, e a grande variável ali era renda. Outras maquininhas de gerar desigualdade estão aí funcionando. Por exemplo, o sistema tributário, que ninguém consegue alterar. Onde ele precisa ser alterado. Tá certo? E tem um trabalho recente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social mostrando que ele é uma grande máquina de gerar desigualdade. Quem ganha menos paga mais. Quem produz paga mais do que quem investe na ciranda financeira. Tá certo? Então, é tudo troncho. Quanto mais ele operar, mais desigualdade ele gera. E não tem quem consiga mudar. Vai a proposta para o Congresso e volta. Vai e volta. Tá certo? Então, parece aquele boneco que a gente joga e ele devolve. Tá certo? Então, essa é uma agenda importante, porque ele gera desigualdade. Não é porque é 34% do PIB.
34% do PIB não é tão alto, depende de quem paga e de quem recebe. Certo? O debate não é o tamanho da carga, o debate é quem é que contribui e quem é que recebe do outro lado. Certo? Então, essa é uma discussão importante. A estrutura fundiária, a gente não avançou, ela é uma grande geradora de pobreza no meio rural e uma grande geradora de pobreza no meio urbano. A concentração fundiária rural e urbana. É uma maquininha de gerar pobreza todo dia. Não é? Há o ensino fundamental de baixa qualidade. Essa é uma máquina de gerar desigualdade. Na origem, não é? É cruel, gente. Um pedaço da sociedade tem acesso a uma escola razoável e outro pedaço da sociedade tem acesso a uma escola de baixa qualidade. Então, você já bota lá na base, no começo da vida das pessoas, essa diferença, tá certo? Para o cara superar essa diferença depois, é muito difícil. Tá certo? Claro que tem gente que supera, mas é preciso ter um esforço muito maior. Tá certo? Então, acho que o grande debate aí é educação fundamental de qualidade para todo mundo. Depois, o cara escolhe se ele vai querer estudar ou não. Mas, pelo menos, ele teve a chance de partir do mesmo patamar. Não é? O resto, cada um vai escolher a sua vida, tá certo? Então, o que eu estou dizendo é isso, que tem uma agenda ainda para a gente caminhar muito. Então, em vez de deixar ir para trás, a gente tem que empurrar a agenda que falta para caminhar, tá certo? Tem a tal mudança do perfil produtivo, que eu já falei, que eu acho que ela é importante, porque tem um outro desafio que ela traz, que é a gente articular o que já existia aqui com esse novo. A gente trouxe coisas novas, mas tem um tecido econômico aqui na região importante. Então, tem um desafio interessante para o futuro, que é como é que a gente cola isso que veio de novo com o que existia aqui, tá certo? Então, acho que isso é um debate interessante. Vocês podiam fazer para fármacos, por exemplo. A outra tendência é uma tendência com a qual eu estou trabalhando, que é assim, há uma possibilidade da gente reconcentrar a indústria do Brasil de novo no Sudeste e Sul. Primeiro porque petróleo e gás, vejam, é o setor que mais se investe hoje na indústria, tá certo? De longe, o segundo nem chega perto. E petróleo e gás tem esse mapazinho aí. Tem o mapa do pré-sal, que é ali embaixo, tem o mapa do refine da petroquímica e tem o mapa da cadeia produtiva para trás, que é esse de cá, que é um setor eletrometal mecânico que fornece para petróleo e gás. Então, quando eu olho esse segmento, a minha hipótese é que o Sul e Sudeste têm muito mais chance de participar desse segmento que vai ter um peso interessante na indústria do país nas próximas décadas. Para frente, o marco regulatório do petróleo diz que a gente não quer exportar petróleo, quer exportar derivado de petróleo. Aí eu peguei o mapa da petroquímica, tá certo? Então, veja, o mapa da petroquímica, a maioria do investimento, de novo, está aqui embaixo. No investimento de 23 bilhões, a petroquímica de Suape, que é a única que está no Nordeste, é 1,6. Então, é muito pouco no bloco de investimento. Tá? O etanol, que é a alternativa para a gasolina. Não é? Então, tudo faz crer que a gente vai continuar apostando no etanol. O Nordeste está perdendo peso na produção de etanol. Já falei isso, o mapa é esse. Esse é o mapa do etanol. Então, etanol tem endereço hoje no Brasil. É São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas. E o Nordeste está perdendo peso na produção de um produto muito interessante, que é a energia renovável. Já estou terminando, gente. Setor automotivo também tende a se concentrar. O Brasil tem 54 fábricas de automóveis, o Nordeste tem 2. Né? A Ford na Bahia está trazendo a Fiat para Pernambuco. E tem um bloco anunciado de 34 bilhões de investimento. Então, é muito, muito peso. A Fiat é o quê? 5. Né? 5 bi a Fiat, com as sistemistas. Tá certo? Então, está longe do bolo total. Tá?
Do ponto de vista da produção de grãos, que também é um segmento que vai crescer muito no Brasil, já está crescendo, cada ano supera as metas, o endereço do grão é ali, naquele miolão do Brasil. Pega um pedacinho do Nordeste, o oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. O que é que eu estou querendo dizer com esses mapas? Estou querendo dizer que tem uma tendência de voltar a crescer mais forte a indústria lá embaixo. Outra tendência importante é essa lâmina que eu estou trazendo aí, que é um debate que está na agenda do Brasil hoje. É o seguinte, o Brasil quis ser um país industrial e está perdendo força como país industrial. Tá certo? E está perdendo força nos segmentos de maior valor agregado. O que está acontecendo no Brasil é o que essas duas curvas mostram. Isso aqui é consumo de bens industriais e essa mais fortezinha é oferta de bens industriais. Então, a oferta está abaixo do consumo. Então, quando isso acontece, quem preenche esse vazio chama-se importação de bens industriais. E a China agradece, tá certo? Quando a gente olha para o mercado externo, o azul é exportação de bens industriais e o vermelho é exportação de commodities. Aí, de novo, outra boquinha de jacaré, né? A gente perdendo espaço na exportação de bens industriais e ganhando espaço na exportação de commodities. Não é isso que a gente quer. A gente não quer ser um grande exportador de commodities sem valor agregado no mercado mundial. O Brasil tem potencial para ser mais do que isso. Portanto, provavelmente, nos próximos anos, vai ter uma política para enfrentar esse problema, com o apoio geral da sociedade brasileira, claro. Agora, quando eu pergunto, e onde está a indústria que vai ser apoiada? Está aqui, ó, o vermelhinho, tá? Um pontinho aqui, outro pontinho ali, e aqui é o polo de Manaus, tá certo? Então, a gente, como brasileiro, vai defender essa política, mas ela vai concentrar lá no Sudeste e Sul, tá? E, para terminar, o pequeno avanço que a gente fez no gasto em CIT, que todo mundo sabe que hoje é um investimento estratégico. Não precisa ser economista para saber que investimento em inovação tem que ser um investimento estratégico do Brasil nas próximas décadas. A gente organizou melhor nosso sistema de CIT. Quando a gente olha lá para os anos 80, quase não tinha nada. Hoje a gente tem um sistema muito melhor estruturado. Melhoramos a quantidade de recurso, inegavelmente, mas a distribuição regional não mudou. O endereço é Sudeste e Sul, ponto. Tá certo? O Nordeste está aqui, ó, vermelhinho, cresceu, tantinho assim, não dá nem para ver o crescimento, tá certo? E, finalmente, a tal da infraestrutura por concessão, que a gente tem que olhar para ela como nordestino, tá? Porque, como brasileiro, até eu aceito dizer, não, o governo não dá, vamos fazer pelo setor privado. Só que, quando faz pelo setor privado, a decisão é onde tem a melhor taxa de retorno. E esse mapa, que é o primeiro mapa que o governo federal mostrou do leilão de concessão, é esse aí. Ele para na Bahia. Tá certo? Então, o Nordeste tem que discutir esse mapa. Vai parar na Bahia? Vai reforçar onde já tem mais? Tá certo? A gente está fora do bloco de investimento em infraestrutura. Cadê o outro mapa? O mapa do investimento público. Tá certo? Pelo menos esse a gente tem que discutir. Tá certo? Então, tem um debate aí que a gente não vai poder deixar passar, porque a mesma coisa está em ferrovia, tá? Vou passar adiante. Bom, acho que já botei desafio demais, né? Agora eu vou olhar para o Nordeste. Vocês estavam pensando que estava tudo bonzinho, aí eu tenho que criar tema para discussão. Foi isso que me pediram para fazer. Específicos para o Nordeste. Primeiro, o desmonte do tripé, que eu já falei. Tá certo? Eu não rezo uma vela por ele, mas precisa botar outra coisa no lugar. Tá certo? Precisa botar outra coisa no lugar. Então, o algodão acabou e não tem nada assim que garanta uma renda positiva para a grande maioria da população. Quem está salvando são os programas sociais. E não é isso que a gente quer para o nosso sertão. Tá certo? Temos que ter capacidade de descobrir quais são as potencialidades que ele oferece
com uma base produtiva que conviva com essa realidade de que lá vai ter seca de 10 em 10 anos, mais braba, e de vez em quando uma mais tênue, mas vamos ter que conviver com isso. Então, tem uma discussão aí importante. Tem uma novidade, que é a interligação de bacias. Né? Uma coisa era o Nordeste sem interligação de bacia, outra é com a interligação de bacia. Então, acho que tem um debate associado a essa novidade, que é a presença de rios perenes onde não tinha rio perene. Então, tem uma agenda que a gente vai enfrentar nos próximos anos em relação a isso. Né? O complexo sul-calcoleiro também. Sim, vai perder força a cana e a gente vai fazer o quê? Vai ficar os usineiros guardando terra para valorizar e vender para o processo de urbanização, e a população vai fazer o quê? É uma área bastante adensada, então tem uma agenda aí qual será o futuro dessa região. Tá? Uma coisa importante que eu acho que devia estar na nossa agenda é o dinamismo das cidades médias. Eu falei de Crato, Juazeiro, mas posso falar de Caruaru, de Petrolina, de Mossoró, de cidades médias pelo Nordeste inteiro, que se dinamizaram muito no período recente. É um fato nacional, não é nordestino. O censo de 2010 mostra isso, que a urbanização brasileira era muito mais forte no século XX nas grandes cidades, e que hoje ela está muito forte nas médias cidades. E média cidade devia, na minha visão, merecer um papel da nossa agenda muito forte, porque é fácil você investir numa cidade de 500, 1 milhão. É barato. É difícil consertar Recife, é difícil consertar o Rio de Janeiro, é difícil consertar Belo Horizonte. É caro, é muito caro. Tá certo? E a gente tem uma oportunidade da frente que é, enquanto conserta o que a gente errou, fazer certo no século XXI. E aí eu acho que o exemplo de Curitiba devia nos orientar. Curitiba, quando tinha 500 mil habitantes, fez duas coisas. Não tem gente do Paraná aqui, mas fez duas coisas. Uma se chama transporte público de qualidade, universal. Tá certo? Dotou a cidade inteira de transporte público de qualidade. E na lógica de onde tinha transporte, ordenou a ocupação do território. Planejamento urbano. Tá certo? Não é caro. É massa cinzenta. Tá certo? Então, não é tão caro. É botar a cidade para crescer onde tem possibilidade das pessoas circularem. Né? Qualquer um pensa que isso é racional. Eu lembro, nunca esqueci, um dia eu estava fazendo um trabalho para o BNDES e me levaram numa favela em Curitiba. E quando eu cheguei lá, eu disse assim, isso aqui é que é uma favela? Sabe qual era a diferença, gente? Tinha um lote. Esta era a grande diferença, tinha um lote. Aí, como tinha um lote, passava o caminhão de gás, passava a ambulância, tá certo? Passava o caminhão do lixo todo dia. Não eram as nossas favelas, que uma pessoa adoece e desce de carro de mão para a ambulância pegar embaixo. Tá certo? Então, isso faz uma diferença muito grande. Nesse tamanho de cidade, se fizesse planejamento urbano, transporte coletivo de qualidade e saneamento básico, vocês iam ver que a gente ia ter cidades no Brasil completamente diferentes das que a gente fez no século XX. Completamente. Então, essa tem que ter uma agenda. Isso é determinante de doença. Tá certo? Doença neurótica, que fica todo mundo doido, porque não consegue mais andar na cidade. Né? Todo mundo louco agora. 2 horas antes, eu saí 20 minutos antes, não consegui chegar. Eu digo, não, de noite vou chegar aqui, nada. Certo? Então, isso é uma agenda que eu acho que é importante. Tá? Outra coisa importante para o Nordeste é o tal do potencial turístico. Tem gente que me ouve falar isso, diz, ela ficou doida agora. Porque eu era contra o discurso que Nordeste era turismo e fruticultura lá na década de 90. Porque me irritava muito ver o pessoal dizer Nordeste, fruticultura e turismo. Tá certo? Parece que a gente não tinha potencial para mais nada na vida, a não ser fruticultura e turismo. Só que a gente tem também, não é? Aqui para nós a gente tem potencial para fruticultura e turismo. E turismo, ele cria muito emprego, ele tem essa vantagem. E a gente tem potencial para vários tipos de turismo. O que a gente tem é política de turismo equivocada. Né? A gente quer fazer, por exemplo, turismo de beira de praia para os ricos do mundo. Aí faz essa estrutura maravilhosa, depois tem que fazer
uma tarifa bem baixinha, porque vai trazer brasileiro mesmo, né? Então, para que fazer aquelas estruturas daquele tamanho? Né? Não é esse o potencial é outro. Então, acho que o patrimônio cultural do Nordeste é fantástico, gente. Cidades que têm capacidade de explorar isso, fazem isso muito bem. E gira muito recurso, emprega muita gente, movimenta a vida daqueles lugares. Então, acho que tem aí um debate importante sobre isso, que se associa a esse tema novo que está aí, que é o tal da prioridade à economia criativa, que é um conceito ainda em formulação, mas que tem a ver com esse patrimônio imaterial que a gente tem. Essa capacidade de criação, por exemplo, que a grande maioria da população brasileira tem, né? E que, em determinados lugares, já se expressa como economia. Recife é um exemplo hoje, né? E que vai desde a moda, a música, a produção de jogos para educação, né? Então, tem um campo muito grande de aplicação, esse conceito, e ele conta com isso, com a capacidade de criar da população, tá certo? Se a gente é ruim em planejar, a gente é bom em criar, né? A gente compensa assim, né? Porque os outros países planejam, a gente não planeja, tem que improvisar. Então, para improvisar, tem que fazer a maquininha funcionar, né? Não tem outro jeito. O outro eixo é energia renovável, né? Que está chegando a hora. A gente sempre dizia isso, mas agora está chegando a hora. Eólica no Brasil é Nordeste. Solar no Brasil é Nordeste, não tem discussão. Certo? Então, parte do esforço de energia renovável, o endereço é Nordeste. Temos sim que aproveitar essa fronteira, tá certo? E, finalmente, as desigualdades intra-regionais, que eu já falei, que tem que ter estratégias específicas. A gente aprende que o rio vai para o mar. E, se não quiser que o rio vá para o mar, tem que fazer alguma coisa para ele ir para os outros lugares. Tá certo? Então, tem que ter política explícita para botar mais aonde a tal força da economia está indo na outra direção. Muito obrigada e eu espero que vocês aproveitem esse encontro.